Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão, hein, meus amigos? Hoje é dia de Caldeirão lotado, dia de 3 pontos e dia de vencer o Grêmio aí em São Januário. Vamos falar bastante desse jogo, a provável escalação do Vasco, o que esperar dessa partida, onde você vai poder assistir o jogo aí do Vasco contra o Grêmio. Também vamos falar aqui do Allan Kardec, hein, pessoal? Ele deu entrevista ao canal lá do Dieguinho e falou a respeito desse retorno ao Vasco. Ele quer retornar ao clube, hein? Vamos falar desse assunto também, vamos falar aí da polêmica entrevista ainda repercutindo do goleiro do Bahia, Danilo Fernandes. O Zé Ricardo falou a respeito disso e fez uma baita revelação. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado aí com as notícias do nosso Vascão. Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Queria agradecer aqui aos nossos 165 mil inscritos. Muito obrigado aí por estar junto comigo nessa caminhada desde 2019, desde o início de 2019, que eu tô aqui gravando os vídeos aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado, valeu demais. Vamos em busca desses 170 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco aí vai enfrentar o Grêmio hoje às 8 horas da noite em São Januário. Jogo com transmissão somente do Premier Clubes, né, cara? O Vasco aí lutando para buscar, quem sabe, essa liderança da Série B aí nas rodadas seguintes, né? Mas um passo de cada vez, né? Precisa vencer o Grêmio hoje para tentar encostar no Cruzeiro e também secar o líder da competição e também dar aquela secadinha básica nos times que vêm logo abaixo, né? Como o Sport e também o próprio Bahia, que estão hoje na terceira e quarta colocação. O Vasco precisa de todas as maneiras vencer esse jogo, é um jogo chave aí para o futuro do Vasco dentro da Série B. Se o Vasco vai conseguir ter forças para lutar contra os grandes favoritos aí dessa Série B e de quebra, óbvio, voltar à primeira divisão. O Grêmio é um time chato, é um time aí muito experiente e que vai impor muitas dificuldades hoje ao Vasco, né? O Grêmio deverá ter 2 ex-vascaínos no time titular. Provavelmente o Benítez deverá ganhar uma vaga no time titular do Grêmio. Ele vem vivendo uma péssima fase no Grêmio, mas parece que vai ganhar uma nova vida lá dentro do Clube Gaúcho. O Roger Machado pode bancar ele como titular hoje contra o Vasco, né? E o outro jogador é o Diego Souza, que é o artilheiro do Grêmio aí nessa temporada, faz muitos gols, inclusive faz muitos gols no Vasco, né, cara? Contra o Vasco, passando por vários outros clubes, ele fez um caminhão de gols no nosso clube, né? Essa lei do ex não pode existir hoje nesse jogo importantíssimo para o Vasco. E o Vasco vai ter as novidades que a gente vem falando ao longo da semana, né? 3 alterações aí, a volta do Gabriel Dias, o Raniel foi sacado do time, a entrada do Getúlio e também o Figueiredo no lugar do chileno Carlos Palacio. O Vasco não terá hoje o meio-campista Juninho, ainda está com a lesão na coxa e será mais uma vez desfalque até do banco de reservas. O provável time do Vasco hoje que enfrentará o Grêmio deverá ser o goleiro Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, a zaga com Juan Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, no meio campo, na marcação, Yuri Lara, Andrei Santos como segundo volante, na criação ali das jogadas, no meio campo, o cérebro do time, Nenê, o ataque com Gabriel Peck, Figueiredo retornando à ponta direita e o centroavante Getúlio voltando ao time titular. Está de volta aí no lugar do Raniel. O Raniel vivendo uma péssima fase e acabou perdendo essa titularidade, né? A intenção do Zé Ricardo ao escalar o Getúlio é dar mais mobilidade ao ataque vascaíno, né? Que vem ficando bem paradão, fazendo pouquíssimos gols aí dentro da Série B, principalmente um centroavante do Vasco, né, cara? O Raniel estava muito mal, fez uns gols no início da temporada ali, no início da Série B, mas não vem conseguindo encher os olhos do torcedor, porque ele não consegue contribuir tanto assim para o time. O Getúlio, por mais que ele tenha suas limitações, ele ainda tem uma agilidade maior do que o do Raniel, provavelmente devido àqueles problemas aí que o Raniel teve de trombose, entre vários outros problemas pessoais, ele acabou perdendo aquela velocidade, aquela explosão que ele tinha quando foi revelado lá no Cruzeiro, né? O jogador surgiu muito bem. Eu lembro de um gol do Cruzeiro, no título da Copa do Brasil, que o Cruzeiro fez o gol, uma baita arrancada do Raniel, que ele tocou para o Arrascaeta fazer o gol do título do Cruzeiro contra o Corinthians na Copa do Brasil, e naquela época o Raniel vivia o seu auge, né? O jogador não é mais aquele atleta promissor, caiu muito o futebol dele, depois que ele teve esses inúmeros problemas lá no Santos, problema de saúde e também problemas extra-campo, atrapalharam demais a carreira do jogador.
jogador e ele vem pagando caro, né? E o Vasco também vem sofrendo, porque contratou ele para ser o camisa 9 para esse ano, né? Só que graças a Deus a SAF está a um passo de chegar e a gente espera aí que o Vasco contrate um centroavante de peso. Já já a gente vai falar aí da história do Allan Kardec, que pode, quem sabe, ser também esse centroavante que o torcedor está esperando o Vasco contratar, né? Mas o que temos para hoje é o Getúlio e também temos aí a oportunidade de ver o Zé Santos, quem sabe em breve, né? Pelo menos nos treinamentos o cara tá destruindo. Marcou um golaço no treinamento do Vasco, se eu não me engano foi ontem que ele fez esse golaço. Vem pedindo passagem aí para pelo menos ser relacionado pro banco de reservas, né? O jogador foi contratado aí a pedido da 777 Partners, com vários jornalistas que confirmam essa informação, que o jogador não foi escolha do Vasco, nem do técnico Zé Ricardo, e sim dos norte-americanos. E devido o Zé Ricardo não ter escolhido a contratação desse jogador, não ter pedido a chegada desse atleta, ele não vem sendo relacionado e sequer vem sendo utilizado pelo Vasco, né? Parece aí que nos treinamentos o homem tá on, né, cara? O pai tá on, e vamos ver se o Vasco vai dar uma oportunidade para ele, quem sabe, nos próximos jogos aí. Mas pro jogo de hoje, essas mudanças foram que o Zé Ricardo entendeu aí como as principais pro time do Vasco, né? Na minha opinião, eu jogaria com o Carlos Palácio no lugar do Getúlio, né? Colocaria o Figueiredo de centroavante, que foi a função dele na copinha, e deixava o Carlos Palácio ali jogando pelo lado de campo, ou colocava o Figueiredo de lado e o Carlos Palácio mais centralizado, jogando como ali meio que um falso 9, né? Meio que um segundo atacante ali. Eu acho que seria mais interessante pro Vasco formar esse esquema e daria muito mais mobilidade, mais técnica ainda ao ataque vascaíno. Mas ele prefere o Getúlio, que é o centroavante de ofício. Vamos ver se vai corresponder à altura com a entrada aí do atacante, né? Deixa aí nos comentários o que você espera para esse jogo de hoje. Importantíssimo esses 3 pontos. Vale lembrar que o Vasco aí, se perder pro Grêmio, não sairá do G4 nessa rodada. O Vasco está a 4 pontos do 5º colocado, que é o próprio Clube Gaúcho. Bom, pessoal, ontem em entrevista coletiva o Zé Ricardo falou a respeito de diversos temas. A gente até falou aqui de alguns assuntos que ele falou da sua entrevista coletiva, sobre a demissão, sobre várias outras coisas, mas ele também tocou aí no assunto Danilo Fernandes, né, que deu aquela declaração ridícula no final do jogo, quando o Vasco venceu o Bahia por 1-0, né, menosprezando a grandeza do Vasco, a grandeza do torcedor vascaíno e principalmente a vitória do Vasco, né. Ele acabou tomando um golaço do Figueiredo e meio que quis dizer que ele levou um frango, que a bola era defensável. Aquela bola não era defensável, o Neuer não pegava aquela bola, o Oliver Kahn não pegava aquela bola, nenhum goleiro do mundo pegava aquela bola ali do Figueiredo. O Ricardo meio que trouxe novamente essa polêmica pública, né? Ele deu declarações aí falando que o jogador não conhece a instituição e que não sabe o que é o Vasco, né, cara? Isso aí foi bem nítido pra todo mundo, né, cara? O jogador que não tem o mínimo respeito com o clube da grandeza do Vasco, um clube infinitamente maior do que o clube que ele defende hoje. E com certeza faltou muito respeito, principalmente com o torcedor vascaíno, né? Zé Ricardo também fez uma baita revelação, né? Que ele teria pedido a contratação desse goleiro no início da temporada, antes do Vasco contratar o Thiago Rodrigues. O Danilo Fernandes teria sido aí procurado pelo próprio Zé Ricardo para vir jogar no Vasco. O Zé Ricardo que trabalhou com ele no Internacional, na sua curta passagem no Clube Gaúcho, e teria tentado convencer o jogador de vir jogar no Vasco. Ele não aceitou, continuou lá no futebol baiano, e o Vasco foi atrás do Thiago Rodrigues, que certamente foi a melhor escolha para o Vasco hoje, né? O Vasco iria contratar um profissional que não respeita a instituição, e eu tenho certeza absoluta que ele não estaria jogando no mesmo nível do Thiago Rodrigues, que é o melhor goleiro aí da Série B do Campeonato Brasileiro e um dos melhores do futebol brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa polêmica aí, ainda envolvendo esse goleiro Danilo Fernandes, e o que disse o Zé Ricardo, confirmando que foi atrás do goleiro no início da temporada. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar aí da situação do Allan Kardec, né? Ele que deu entrevista lá ao canal do meu grande amigo Dieguinho, cara. Ele falou a respeito aí do Vasco e da sua possível volta ao clube, né? Ele já está morando no Rio de Janeiro e tem sim o interesse de retornar ao Vasco. Ele só tá esperando o Vasco ligar para ele, esperando aquela ligação vindo de Miami lá com o número 777 na frente, falando: pô, Kardec, tá fechado? Só vim jogar? Pronto. Tá só esperando isso, né, cara? Mas, infelizmente, até agora essa proposta não chegou às mãos do ex-jogador do Vasco, né? O jogador que está livre no mercado após rescindir o contrato lá com o futebol chinês. Está aqui sendo sondado por vários clubes aqui no futebol brasileiro. Há informações que ele teria chegado a negociar com um clube do Rio de Janeiro, que não era o Vasco,
possivelmente esse clube seria o Botafogo, mas não foi adiante as negociações e ele segue livre no mercado, né? Seria um baita nome aí para a Série B do Campeonato Brasileiro, o nome ideal que o Vasco está precisando para ser o camisa 9 e ajudar o Vasco nessa campanha rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Allan Kardec foi extremamente importante no acesso do Palmeiras em 2013. O Palmeiras jogou a Série B daquele ano e o Allan Kardec era peça fundamental no clube paulista e já tem experiência em Série B. E com certeza o Vasco é a casa dele, o jogador quer voltar e precisa ter a proposta do clube, né? Se a filosofia da 777 Partners for de contratar somente jogadores jovens, infelizmente as portas do Vasco estará fechada para um possível retorno do Allan Kardec. Na minha opinião, é um planejamento falho, não concordo em contratar só jogadores jovens, precisa de uma grande mescla de jogadores jovens, promissores e também jogadores experientes para dar liga, cara. A gente já viu que inúmeras vezes que time só de jogador jovem não vai a lugar nenhum. O Red Bull Bragantino é um dos fortíssimos candidatos a cair para a Série B nessa temporada, pelo que vem apresentando. Time que tem esse modelo de planejamento de contratar jogadores jovens e por isso pagou caríssimo, ficando em último lugar no seu grupo na Taça Libertadores, sendo eliminado precocemente da Copa do Brasil pelo Goiás. Goiás eliminou o Red Bull Bragantino, né, que tem um poder aquisitivo muito maior do que o clube goiano, e o Goiás acabou passando por cima do Red Bull Bragantino, né? Isso aí deixa bem claro para muita gente que esse planejamento somente de jogadores jovens não faz sentido nenhum e, na minha opinião, tem que contratar jogadores experientes, ainda mais porque o Vasco é um time grande, né? Não vai ser um time somente para empresários, times para vender jogador e tentar lucrar em cima disso, né? O Vasco é time para ganhar título, é time para ser campeão do mundo, cara. É isso que o torcedor quer ver. E precisa sim ter uma mescla de jogadores experientes com jogadores jovens, porque são assim nas grandes equipes. Você pega aí o último campeão da Champions League, o Real Madrid, muitos jogadores experientes, mas também com um toque ali de jogadores mais promissores, como o caso lá do Rodrigo e também lá do Vinícius Júnior, né, cara? É uma comparação básica, né? Essa é a comparação básica, porque somente jogadores jovens não vão a lugar nenhum. E na minha opinião, Allan Kardec seria muito bem-vindo ao Vasco novamente. A sua última temporada na Superliga Chinesa, do Campeonato Chinês, temporada aí 2021-2022, ele em 16 jogos marcou 11 gols e deu 3 assistências, né? É uma boa média de gols, né? Excelente média de gols e com certeza é o centroavante que o Vasco precisa para subir para a primeira divisão. Deixa nos comentários se você é a favor ou contra a volta do Allan Kardec, só que ele está esperando aí chegar a proposta do Vasco para quem sabe aceitar e ser novo reforço do nosso clube. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Lembrando, galera, que vai ter pós-jogo hoje, assim que acabar a partida aí, Vasco e Grêmio, se Deus quiser, com uma boa vitória do Vascão. Forte abraço, saudação vascaína a todos, tamo junto, é nóis.